Chegamos ao último tópico da nossa lição e nesse tópico temos o tema Escrito para hoje. Primeira pergunta, como sabemos que esse alerta quanto às consequências espirituais foi escrito especialmente para hoje? Então, como sabemos que essas histórias que falam sobre uma deturpação da questão alimentar ou um desejo, por algo que Deus já havia retirado ali da dieta deles, primeiramente, impactam a espiritualidade, já mencionamos um pouco, mas vamos reforçar aqui, impactam a espiritualidade e é um ensinamento muito importante para nós hoje. É um texto que já estava anteriormente, que é a figura, foi uma figura, né? Foi para aviso nosso e para quem já são chegados os fins dos séculos. Sim. Então era uma figura para quem está no fim. Toda essa rebelião, todo esse vamos dizer, essa oposição a uma alimentação saudável. Então, olha, aqui diz, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto. Tentaram a Deus na solidão. Quando eu peço algo que Deus não quer me dar, isso é uma tentação que eu estou produzindo para Deus. E aqui diz, olha, e ele satisfez o desejo, porque Deus dá liberdade, eu sou livre para fazer. Se eu não tiver o arrependimento, como todos os errantes do passado tiveram, quando você vê Davi, quando você vê Pedro, quando você vê Elias errando, mas se arrependeram. Sim. Porque quando eu peço aquilo que eles pediram, eu também estou me suicidando. E Deus dá, Deus permite, Deus não vai... não age de forma arbitrária. Ele vai corresponder, porque é o desejo do meu coração, mas com isso tem consequências. Então a gente precisa estar lutando contra nós mesmos. E não é uma consequência impositiva de Deus, não vou te castigar só porque você me desobedeceu. Não. É porque as leis dadas por Deus, em todos os aspectos e também alimentar, são leis que, em obedecendo, elas promovem automaticamente a saúde. Exatamente. Agora, em desobedecê-las, nós estamos ingerindo algo que naturalmente vai trazer essa consequência, né? Exato. E todos nós temos o costume da avó, da mãe, da tia, nós trazemos costumes errados. Todos nós, dentro de nós. Sim. E eles ficam à medida que você vai... não, isso aqui pode, isso aqui não é nada. A gente vai deixando, vai minimizando aquele hábito que a gente tem. E nós precisamos estar lutando, é luta diária contra o eu. Muito bem. Pergunta B. Enquanto se preparavam para entrar na terra de Canaã, aliás, na Canaã terrestre, Deus considerava pecado o desejo deles de comer carne, pelo que nós entendemos aqui pelo contexto já estudado. Agora, compare essa situação com a vida na nova terra. Como será na nova terra? Pergunta excelente, tá? Pergunta excelente porque os animais carnívoros que dependem da carne para viver, além de morrerem mais cedo hoje, são os mais ferozes, tá? Os mais violentos, né? Por exemplo, o elefante, apesar do tamanho, é vegetariano, ele só ataca quando ele é coagido. Coagido, então, numa manada, como eu participei lá na África, os elefantes se rebelaram, todos os carros fugiram, eu nem cheguei perto, porque eu já sabia da história, já saí em velocidade. Os mamutes chegavam a 60 km por hora. E o chefe, porque tinha crianças no meio, bebezinhos, elefantes, eles estavam defendendo. Então, eles são vegetarianos, eles só atacam quando eles são atacados. Ou se sentem ameaçados, né? O leão não. O leão é carnívoro e morre com 25 anos, e o elefante 100 anos. A diferença é grande, né? Então os animais foram, só que na nova terra não. A criança vai ficar junto com o leão, vai comer palha com o boi, né? E tanta coisa boa, né? Os dois, a serpente, olha aí, já não vai... e pó será comida da serpente. Sim, já
não vai ficar picando os outros, ela vai existir, acredito, né, pessoalmente. Mas não farão mal nenhum dano. Entendeu? Porque hoje, realmente, eles se defendem e, ao mesmo tempo, atacam, né? Então, se nem os animais que têm um instinto para isso, né, para se alimentar de outro, lá na nova terra farão desta forma, imagine o ser humano que Deus já até durante essa vida já tem procurado trazer essa mensagem de restauração, né? Exatamente. E já gozamos dessa bênção aqui. Sim. Então, imagine lá na nova terra. Por isso que o que está escrito ninguém sabe. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Então vai ser uma grande bênção para nós. Isso. E a última pergunta da lição: que oportunidade Deus lhes apresentou na fronteira da terra prometida e quantos realmente entraram lá? Qual foi a oportunidade? Então, Moisés em um determinado momento disse: os céus e a terra tomam por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, Deus deu oportunidade da bênção para todos. Nesses 40 anos, que Deus poderia ter feito em um ano menos, ele fez as voltas todas lá no trajeto de sair do Egito e chegar a Canaã. E daqueles que saíram, só 2 entraram, Josué e Calebe. Por quê? Porque além deles terem uma alimentação mais saudável do que os outros, eles viviam lá em constante luta com eles mesmos. Porque eles também tinham comido das carnes, das panelas, eles também tinham, só que é uma luta constante. Eu costumo brincar, né? Desculpe os irmãos que são mineiros, eu sou descendente, então posso falar. Eu gosto muito de queijo. Eu amo queijo. Naturalmente. Eu brinco, quer saber se eu sou mesmo meio mineiro, é soltar o queijo na descida, eu vou correr. Só que eu pego, mas não como. Porque hoje em dia existe uma saturação muito grande. Então eu luto contra mim mesmo, eu tenho vontade. Tá, mas então e a pizza? A pizza é palmito, a pizza é tanta coisa, berinjela, tomate. Dá para fazer sem, dá para fica fazer, muito bom. não precisa e vira pizza. Então não é pizza também. Entendeu? Então o que acontece? A natureza nossa é uma natureza de fazer o quê? Querer alimentação errada, querer hábitos infantis, nós vivemos disso. Mas eu tenho uma luta muito grande comigo, porque nenhum homem da minha genealogia direta viveu mais do que 67 anos. Eu tenho 64. Então eu tenho uma luta. E isso só pela graça divina, se eu conseguir ultrapassar. Todos os homens morreram cedo. Meu pai, meu irmão, meu avô, meu bisavô, o outro avô, tudo morrendo antes dos 67 anos. Então agora eu tenho que empreender. Para eu empreender, eu tenho que ficar escutando a voz de Deus. Ó, faça isso, faça aquilo. E sem querer me opor a ninguém. Sim. Porque cada um tem seu hábito, cada um tem seu costume. As pessoas são livres para comer, mas a gente tem que buscar isso, né? Muito bem, aí nós temos recomendações e orientações muito importantes trazidas pelo irmão Luiz Costa. Mas em vista de tudo isso que nós estudamos, irmão Luiz, eu gostaria que o irmão agora dirigisse um apelo final em vista disso que nós aprendemos nesta lição acerca da alimentação. Imagino que, bom, já houveram muitos apelos ao longo da lição, né? Mas agora para a gente fechar esse momento. Olha, irmão Luzilei, é matemático. A relação nossa com o alimento é matemático. Vai dar certinho. Não tem mais ou menos, não tem 2 mais 2 são 5, 2 mais 2 são 3, 2 mais 2 são 4. Quando nós nos colocamos dentro do objetivo de Deus, não importa em qual área que nós estejamos atuando, e principalmente agora falando da alimentação, a chance que nós temos da salvação, ela é mantida conosco. Então, quando nós nos colocamos dentro da vontade de Deus, olha, esse aqui é o caminho, andai nele.
como era um dos textos, né? Sim. Que poderiam ser colocados. Esse aqui é o caminho. Então, automaticamente, nós vamos receber o troco, que é a bênção de Deus. E com ela, tudo que você foi, tudo que você deixou de ser, tudo que você enfim, não existe. Quando a bênção de Deus chega, tudo é transformado.